Meus queridos e minhas queridas, meus futuros doutores e futuras doutoras, Rafael Novaes, dando então sequência às nossas aulinhas de ética, o nosso IE Ética, a ética para a primeira fase do exame de ordem, aqui no seu futuro, quer ser então advogado e advogada nesse nosso Brasilzão. Estamos chegando ao fim, reta final. Estamos analisando dispositivos do Código de Ética e Disciplina da OAB e chegamos num tema importantíssimo, advocacia pro bono. O artigo 30 do Código de Ética e Disciplina, ele determina que, no exercício da advocacia pro bono e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu patrocínio. Se você analisar friamente o caput desse dispositivo, ele não nos disse ainda o que seria a advocacia pro bono. Em verdade, ele está apenas alertando que se você advogar pro bono, como eu vou explicar já do que se trata, também se você atuar como defensor dativo, conveniado, nomeado, aquele que está andando no fórum, querendo ir embora, e o juiz abre a porta e pergunta, você é advogado? Você é advogada? E você... seu protozoário, né? Que você não pode negar, a gente já viu. Se você atua, gente, você tem que atuar com o mesmo destemor, com o mesmo afinco. Se você estivesse advogando para um milionário. Então tome muito cuidado com isso. Não pode fazer corpo mole, só porque é pro bono, defensor nomeado, dativo, conveniado. Tem que atuar com todo destemor. Mas vem cá, Rafael, para um pouquinho aí. O que seria então a advocacia pro bono? Vamos analisar no parágrafo 1º. Ele diz que considera-se a advocacia pro bono a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, todas as vezes, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para contratação de profissional. Tome muito cuidado, eu vou te mostrar o que é advocacia pro bono em 3 pilares, mas antes de falar deles, para quem será prestada advocacia pro bono? Vamos começar pelo fim. Ela vai ser prestada, então, para entidades, associações sem fins econômicos, sem fins lucrativos, e a seus assistidos, as pessoas, então, que fazem parte daquela instituição que brilhantemente não tem fins lucrativos, está ajudando aos necessitados. Rafael, beleza, então a pessoa jurídica seria aquela assistencialista, isso. E as pessoas físicas seriam, então, os seus assistidos. Exato. Mas vem cá, e se por acaso a pessoa ela é carente, mas não faz parte daquela associação, daquela instituição? É qualquer outra pessoa. Não poderia, então, o advogado atuar pro bono em favor dela? Pode sim. O que diz é o parágrafo 2º. A advocacia pro bono pode ser exercida em favor de pessoas naturais que, igualmente, não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar advogado. Rafael, por que ele colocou no parágrafo 2º? Não faz sentido. Se no parágrafo 1º ele já colocou as entidades associativas que prestam, então, esses serviços públicos, sem essa finalidade lucrativa, colocou, então, as pessoas que estão associadas a ela, mas depois abriu o leque no parágrafo 2º e colocou qualquer outra pessoa natural, qualquer outra pessoa física. Por que ele não colocou juntamente lá no parágrafo 1º? Há uma explicação. Para que você entenda que, em verdade, quem vai atuar, quem vai advogar em prol dos fracos e comprimidos, ou seja, fracos, oprimidos, o hipossuficiente, é a Defensoria Pública, gente. Então, para não generalizar, colocaram que pode também, não é para ser, mas pode também atuar em favor dessas pessoas naturais que não tenham condições de pagar advogado. Por que também? Porque, em verdade, existe uma instituição que é utilizada para proteger o direito deles, os advogados públicos, a Defensoria Pública. E isso, inclusive, me faz, então, iniciar o primeiro dos 3 pilares. Vejam, quando nós falamos em advocacia pro bono, você é advogado ou advogada, futuro advogado e advogada, você pode se advogar pro bono. Porém, como eu já disse, é uma situação que você tem que entender que ela deve ser feita de maneira eventual. Rafael, não entendi. É o primeiro pilar, eventual. Não é para você estar o tempo todo o tempo, advogando pro bono. Não, caramba, te valoriza, criatura. Você estudou muito, ralou pra caramba, estudou para passar no exame de ordem, para se formar em direito, e agora vai se desvalorizar, não recebendo nada? Evidentemente que não. Então, cuidado, é uma prestação eventual, é para você fazer uma vez ou nunca a advocacia pro bono. Inclusive, isso me faz lembrar também do 2º pilar. É prestação, então, eventual,
voluntária. Ninguém está lhe obrigando a atuar pro bono. E ninguém pode lhe obrigar a atuar pro bono. Você atua porque nasceu um sentimento dentro de você de querer ajudar quem precisa. De modo que nem como troca de favores, isso aqui pode ser utilizado. Olha, você me deve uma grana, então vá advogar pro bono para fulano. Não, não pode. E é prestação gratuita. Gratuita? Gratuita. Agora, cuidado. Gratuita no seguinte sentido. A gente já falou de honorários. Você não pode exigir honorários do seu cliente. Os honorários convencionados, o contrato, o acordo, não pode. Porém, a verba de sucumbência, caso você ganhe, é evidentemente que você tem direito, sim, aos honorários sucumbenciais pagos pela parte que perdeu aquela ação. Rafael, então isso me faz lembrar o seguinte. Quer dizer, então, que eu não preciso cobrar do meu cliente para ser pro bono? Isso. Mas aí eu tenho direito ao honorário sucumbencial. Aham. Então vou usar a advocacia pro bono para captar indevidamente clientes. Eu vou dizer para ele, ó, eu não vou cobrar nada de tu não, só ganho no êxito. Vou colocar aqui na procuração que é pro bono. Não faça isso não. Por quê? Porque você deve lembrar que ela é gratuita, que ela é voluntária, mas que ela é eventual. Você não pode utilizar a advocacia pro bono para querer ficar o tempo todo o tempo, captando clientes. A minha atividade como assessor, muitas vezes eu vejo isso acontecer. Um advogado que procura o assessor para conversar e diz, olha, isso é um coitado, isso é um amigo, eu estou aqui advogando pro bono, dá uma agilizada no processo. Tudo bem, doutor. Quando eu vou lá dentro, que coloco o AB dele, tem não sei quantos processos no mesmo ano advogando pro bono. Não pode, gente. Inclusive, estaria passível de punição, ética, uma censurazinha da OAB. Então, cuidado com isso. É prestação gratuita, você não recebe nada do seu cliente, mas teria direito sim aos honorários sucumbenciais. É prestação voluntária, ninguém lhe obrigou, você fez isso porque quis. E também é prestação eventual, vez ou nunca, é que você vai advogar pro bono. Mas tem mais elementos aí para a gente poder entender. Porque, vê, no Brasil, talvez isso não aconteça. Eu acho que isso deve acontecer, sabe aonde? Na Finlândia, né? Na Noruega, isso deve acontecer. No Canadá, certamente acontece. Acontece o quê? No interior. Talvez você aí que mora no interior, talvez tenha essa noção. Mas geralmente no interior. Na capital também, viu? Acontece muito, sabe de quê? De um sujeito que é médico consultar de graça a população para depois candidatar a prefeito. O sujeito que é engenheiro, ou mestre de obras, ou dono de armazém, dá tijolo, constrói para depois candidatar a deputado. Ou então a pessoa que é dentista sai dando chapas, sai dando tratamento dentário para se candidatar a vereador. Isso existe aqui no Brasil? Não, Rafael. Isso existe no interior do Canadá. No Brasil não tem isso não. Sei. Vamos supor então que o advogado ou a advogada, pretendendo se tornar prefeito da cidade, vereador da cidade, queira utilizar-se da advocacia pro bono a advogar em favor dos necessitados com esse objetivo maior no futuro. Pode isso ou não pode? Pode não, Arnaldo. A regra é clara. Parágrafo 3º. A advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, nem beneficiar instituições que visem a tais objetivos ou, como eu já disse, como instrumento de publicidade para captação de clientela. Isso daí não pode. Gente, uma das minhas apostas para o seu exame de ordem é exatamente esse artigo 30, a advocacia pro bono. Mas nós vamos agora partir para o próximo capítulo, sem perder tempo, do exercício de cargos e funções na OAB e na representação da classe. Artigo 31. O advogado, no exercício de cargos ou funções em órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil ou na representação da classe, junto a quaisquer instituições, órgãos ou comissões, públicos ou privados, manterá conduta consentânea com as disposições deste Código e que revele plena lealdade aos interesses, direitos e prerrogativas da classe dos advogados que representa. Nós já vimos então o critério de eleição para que você possa ter um cargo na OAB. E ainda disse mais, eu disse que o sujeito que tem um cargo na OAB não recebe para isso. A gente já falou que é uma ideia de prestígio, colaborar um pouquinho com a Ordem dos Advogados do Brasil. E quando você então tiver o seu cargo lá na OAB, você não pode esquecer que você é advogado, você não pode ter conduta que não venha a ser consentânea com as diretrizes da advocacia. É simplesmente isso que o dispositivo estaria então abordando. E ele avança, artigo 32. Não poderá o advogado, enquanto exercer cargos ou funções em órgãos da OAB, ou representar a classe junto a quaisquer instituições, órgãos ou comissões, públicos ou privados, firmar contrato oneroso de prestação de serviços com tais entidades, nem adquirir bens imóveis ou móveis infungíveis de qualquer órgão da OAB ou a este alienados. Rafael, como assim? Eu acabei de falar que você não vai receber por isso. Então, olha, eu sou o presidente do OAB, vou firmar um contrato de honorários aqui para que a Ordem dos Advogados do Brasil me pague um valor por mês de honorários. Não pode.
Não pode ser mais contrato oneroso, não. Com a própria OAB, pode não. Do mesmo modo, imaginemos que além também de ser advogado, você tivesse uma loja de roupas. E aí você, como advogado integrante da OAB, com um cargo na OAB, você então tem a ideia de trocar o fardamento dos funcionários e você contrata a sua própria empresa para prestar aquele novo fardamento. Também não pode. A intenção claramente, gente, aqui é evitar corrupção dentro da própria OAB. Evitar que o sujeito que tem um cargo na OAB queira tirar benefícios pessoais. Não pode. Não pode receber, exatamente não pode receber. Agora, vê que interessante. Esse artigo 32, ele passou a ter um parágrafo único. Parágrafo único, sim. Misericórdia, Rafael, o meu código não tem parágrafo único. Muitos códigos, já sendo novo código de ética, estão sem o parágrafo único. Tome cuidado, porque existe sim. Olha aí, com muito mistério e muito suspense, parágrafo único. Não há impedimento ao exercício remunerado de atividade de magistério na Escola Nacional de Advocacia, ENA, nas escolas de advocacia, ESAS, e nas bancas do exame de ordem, observados os princípios da moralidade e modicidade dos valores estabelecidos a título de remuneração. Ou seja, se você for dar aula na escola nacional, na escola superior, e a OAB ela tem esse trabalho benéfico, muitas vezes por meio da Caixa de Assistência dos Advogados, de prestar cursos de audiência, curso de prática, pós-graduação, com preços mais competitivos no mercado, para que aí o profissional possa se qualificar. Pois bem, o professor que vai dar a sua aula não vai ter direito à sua hora-aula, não? Claro que vai, né, gente? Aí sim ele recebe. Agora não pode ser um valor astronômico. Veja o que foi dito, com modicidade, razoabilidade, bem como também aqueles que participam do exame de ordem, coordenadores, professores, corretores, aqueles que elaboram as questões, que até vale uma ideia para vocês, né? Vocês sabiam que algumas bancas, eu não sei se é o caso da FGV, mas algumas bancas, elas só pagam ao professor pela questão se ela não for anulada. Rafael, então deve ser por isso que as questões não são anuladas, né? Bom, gente, se a questão for anulada, o professor acaba não recebendo. Mas vale aí essa observação para vocês. Não recebe nenhum dinheiro da OAB, a não ser que você vá dar aula para a OAB, na ENA ou na ESA, ou então a não ser que você participe do exame de ordem. Claro, ajudas e custos não é salário, e aí o advogado acabaria recebendo se ele tiver cargos, participar de congressos na OAB. Mas vamos avançando. Artigo 33 já caiu em prova, bom que só. Ele diz o seguinte, salvo em causa própria, ou seja, tirando para ele mesmo, não poderá o advogado, enquanto exercer cargos ou funções em órgãos da OAB ou tiver assento em qualquer condição nos seus conselhos, atuar em processos que tramitem perante a entidade nem oferecer pareceres destinados a instruí-los. Calma para não fazer uma interpretação errada. Se você se torna conselheiro, tesoureiro, secretário-geral, presidente, você pode continuar advogando livremente nas suas causas particulares no seu escritório. Até porque, se você não recebe nada da OAB, você vai ter que sobreviver de algum modo. Agora, você não pode advogar em pleitos administrativos dentro da própria OAB. Como assim? Você virou conselheiro, um colega seu está respondendo um processo na própria OAB. Aí pede, fulano, tu não quer ser meu advogado não? Tu já está dentro mesmo? Claro que não pode, gente, senão a pessoa talvez conseguisse um ajeitadinho ali, burlar regras para querer então se beneficiar daquela condição. Então não pode. Se você passa a ter esse assento na OAB, você só pode advogar para você mesmo, em causa própria. Entendam, eu não estou falando apenas do respectivo conselho, não. Suponha então que você se torna conselheiro seccional em São Paulo. Isso não lhe autoriza a poder advogar em pleitos administrativos no Conselho Federal da OAB. Não. Nem no Conselho Seccional do Rio de Janeiro, nem de São Paulo, nem subseção em nenhum órgão da OAB. Não é apenas aquele que você tem um assento. Nenhum órgão, senão as pessoas poderiam utilizar os advogados de um certo favorecimento indireto. Então não pode, só pode em causa própria ou... Parágrafo único. A vedação estabelecida nesse artigo não se aplica aos dirigentes de seccionais quando atuem nessa qualidade como legitimados a recorrer nos processos em trâmite perante os órgãos da OAB. Então, se tiver alguns legitimados, alguns dirigentes, e quando a gente trabalhou o processo, eu me lembro que até fiz essa observação com vocês, de que o presidente do Conselho Seccional, ele, por exemplo, é legitimado para recorrer ao Conselho Federal. E a gente trabalhou aquele campo lá na aula de recursos, se ficou com dúvida, volta lá para complementar. E para fechar esse capítulo,
Artigo 34. Ao submeter seu nome à apreciação do Conselho Federal ou dos Conselhos Seccionais, com vistas à inclusão em listas destinadas ao provimento de vagas reservadas à classe nos tribunais, no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público e em outros colegiados, o candidato assumirá o compromisso de respeitar os direitos e prerrogativas do advogado, não praticar nepotismo, nem agir em desacordo com a moralidade administrativa e com os princípios deste código no exercício de seu mister. Ou seja, tem que demonstrar toda a probidade necessária quando estiver exercendo algum cargo perante a própria Ordem dos Advogados do Brasil. Então, muita atenção a isso. Mantém sempre a conduta consentânea. Lembra que você foi advogado ou ainda é advogado, né? Porque se você vira um desembargador, por exemplo, você deixou de ser advogado. Mas não pode, por isso, maltratar advogados. Claro que não. Fechado esse capítulo, o próximo capítulo também vem caindo em muitas provas recentes. Presta atenção. Sigilo profissional. Boca fechada não entra mosca. A gente já falou isso desde nossa primeira aula. O artigo 35 diz: o advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos que tome conhecimento no exercício da profissão. As informações que você obtém no exercício da profissão é para você ficar para você. Você não pode sair por aí falando, dando com a língua nos dentes, ainda que o cliente lhe autorize a falar. A gente trabalhou isso no capítulo de Direito dos Advogados. A gente vai perceber que existem algumas raríssimas exceções, mas a regra é clara, o sigilo é de ordem pública. Não precisa que a parte peça. Doutor, eu lhe falei tudo a minha vida, doutor. Por favor, diga para ninguém não. Nem precisa, mesmo que peça ou não. O sigilo, você deve mantê-lo, porque é de ordem pública. Mesmo que a parte lhe autorize, você fica calado, caramba. Parágrafo único ainda diz: o sigilo profissional abrange os fatos de que o advogado tenha tido conhecimento em virtude de funções desempenhadas na Ordem dos Advogados do Brasil. Se já teve cargo lá, mantém ainda assim o sigilo. Artigo 36. O sigilo profissional é de ordem pública, como eu acabei de falar para vocês, independendo de solicitação de reserva, mesmo que a parte não peça. Mesmo que a parte não peça para você ficar calado. Então, cuidado, tá? Sigilo é de ordem pública, independendo de solicitação de reserva que lhe seja feita pelo cliente. Parágrafo 1º. Presumem-se confidenciais as comunicações de qualquer natureza entre advogado e cliente, a ideia da confidência entre eles. E o parágrafo 2º diz: o advogado, quando no exercício das funções de mediador, conciliador e árbitro, se submete às regras do sigilo profissional. Ela também se aplica para essas condições, como já caiu em prova, né? Mediador, árbitro, conciliador, ainda assim, sigilo. Vamos pular o artigo 37, direto no 38, que diz: o advogado não é obrigado a depor em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral sobre fatos a cujo respeito deva guardar sigilo profissional. Não é obrigado a depor, lembrando que mesmo que a parte lhe autorize, você pode simplesmente não falar. Porém, eu disse a vocês que o sigilo é de ordem pública, não precisa que a parte peça, você tem que ficar calado, mas que existem sim raríssimas exceções. Vamos então a ela, porque já caiu em prova e pode aparecer novamente, artigo 37. O artigo 37 diz que o sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra, ou que envolvam defesa própria. Já caiu em prova recente até do exame de ordem, questionando a atuação do advogado, a honra dele profissional. Ele então poderia revelar os fatos para se proteger. Caiu também em prova, essa já tem um tempinho maior, um cliente que falou para o advogado que ia matar sua ex-esposa. O advogado então poderia revelar isso? Claro, proteger a vida dela. E também já caiu em prova a ideia de o advogado está tendo que responder por um crime que, em verdade, quem praticou foi o cliente. Defesa própria, meu amigo. Então, nessas situações, ele poderia, sim, dar com a língua nos dentes e falar. E a ética, as informações que ele obteve através da profissão. Defesa da vida, defesa da honra ou defesa própria. Combinado? Meus queridos, com isso, então, nós fechamos aí mais um bloco, né, de dispositivos e, evidentemente, vamos agora responder, como a gente sempre faz, questões, teoria, junto com a prática. Pois bem, a questão agora diz: Severino, advogado, é notório conhecedor das normas procedimentais e disciplinares do Estatuto da Advocacia e da OAB, bem como de seu regulamento, atuando na defesa de colegas advogados em processos disciplinares. Recentemente, Severino foi eleito conselheiro, passando a exercer essa função em certo conselho seccional da OAB. Considerando o caso descrito, assinale a afirmativa correta. Vejam que ele sabe tudo sobre o estatuto, sobre as normas, mas ele passou a ser conselheiro em um conselho seccional da OAB e que você, comigo, aprendeu que conselheiro agora precisa de apenas quantos anos?
3 anos de efetiva atividade, não contando o tempo como protozoário. Os demais cargos continuam sendo 5 anos, exceto conselheiro de conselho seccional e conselheiro de subseção, não confunda. Rafael, conselheiro federal, 5 anos. É apenas o conselheiro, caramba, do conselho seccional ou da subseção que reduziram para 3 anos. Mas vamos lá, letra A então diz o seguinte: Severino não poderá, enquanto exercer a função de conselheiro, atuar em processos disciplinares que tramitem perante qualquer órgão da OAB. Se quer em causa própria, falso, em causa própria ele pode. Letra B diz: Severino não poderá, enquanto for conselheiro, atuar em processos disciplinares que tramitem perante o conselho seccional onde exerce sua função. Porém, perante os demais conselhos, não há vedação à sua atuação. Falso. Letra C diz: Severino não poderá, enquanto for conselheiro, atuar em processos disciplinares que tramitem perante o Conselho Seccional onde exerce sua função e ao Conselho Federal da UAB. Porém, perante os demais conselhos, não há vedação à sua atuação. Falso também. Se não é A, não é B, não é C, é letra D de docinho de chocolate. Severino não poderá, enquanto exercer a função, atuar em processos disciplinares que tramitem perante qualquer órgão do OAB, salvo em causa própria. Aí ele poderia sim, portanto, a alternativa correta, letra D de docinho de chocolate. Ele fica impedido em todos os conselhos, não apenas no dele. Avançando, Andréa e Luciano trocam missivas intermitentes. Rafael, o que é missivas intermitentes? Manda nudes? Não, gente, pelo amor de Deus. São mensagens instantâneas, WhatsApp, Telegram, enfim. Cujo conteúdo diz respeito a processo judicial em que a primeira é autora e o segundo seu advogado. A parte contrária, ciente da troca de informações entre eles, requer ao juízo que esses documentos sejam anexados aos autos do processo em que litigam. Sob a perspectiva do Código de Ética e Disciplina da Advocacia, as comunicações epistolares trocadas entre advogado e cliente, comunicação entre eles, gente, letra A, constituem documentos públicos a servirem como prova em juízo? Claro que não. Letra B diz: são presumidas confidenciais, não podendo ser reveladas a terceiros. Letra B de bombom de chocolate. A letra D diz que poderiam ser publicizadas? Falso. De acordo com a prudência do advogado? Falso. E a letra D diz que deve ser mantido em sigilo até a morte. Misericórdia. Até o perecimento do advogado? Claro que não. Portanto, letra B de bombom de chocolate é a nossa alternativa correta. Avançando, misericórdia, olha o tamanho da questão. Rafael, essa prova do AB, Rafael, eles botam a questão com cada textão. Quando você está na metade, você já esqueceu o começo, né? É horrível, como eu já alertei para vocês em aulas anteriores. O que vai definir sua aprovação são as primeiras 40 questões que você faz na sua ordem. Claro, começando com ética, mas depois de ética você segue a ordem daquilo que você tem mais aproveitamento, mais acertos. Por quê? Porque quando você responder 40 questões e com um texto desse tamanho, você já está morto e cansado. Então é bom fazer a gordurinha com as primeiras 40 questões, como a gente já discutiu aqui. Mas vem comigo, sem perder tempo, olha aí o que é que essa questão gigantesca nos diz. Antônio e José são advogados e atuam em matéria trabalhista. Antônio tomou conhecimento de certos fatos relativos à vida pessoal de seu cliente, que respondia a processo considerado de interesse acadêmico. Após o encerramento do feito judicial, Antônio resolveu abordar os fatos e que deram origem ao processo em sua dissertação pública de mestrado. Então, a fim de se resguardar, Antônio notificou o cliente, indagando se esse solicitava sigilo sobre os fatos pessoais ou se estes poderiam ser tratados na aludida dissertação. Tendo obtido resposta favorável do cliente, Antônio abordou o assunto na dissertação. O que é isso, Antônio? Não pode. Mas o cliente autorizou. Não pode. Shhh, sigilo. Antônio errou. Errou. Avançando. Por sua vez, o advogado José também soube de fatos pessoais de seu cliente, em razão de sua atuação em outro processo. Entretanto, José foi difamado em público, gravemente, por uma das partes da demanda. Por ser necessária a defesa de sua honra, José divulgou o conteúdo particular de que teve conhecimento. Acertou! Aí a gente sabe que o sigilo cede. Defesa própria, defesa da vida, defesa da honra. Então, Antônio errou, José acertou. Então, vamos embora. Considerando os dois casos narrados, assinale a afirmativa correta. A letra A diz: Antônio infringiu o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, violando o dever de sigilo profissional. Realmente. Por outro lado, José não cometeu infração ética, já que o dever de sigilo profissional cede na situação descrita. Letra A de achocolatado é a nossa alternativa correta.
Ufa, eu vou pular as demais alternativas porque é só bobagem. Gente, chegamos então ao final aí de mais uma aulinha nossa. A nossa próxima e última e derradeira aula vai ser sobre o tema da publicidade profissional. Para não ficar muito corrido, eu vou deixá-la para a próxima e última aula, ainda que fique um pouco menorzinha essa nossa última aula. Eu aguardo todos vocês. Até lá!